Em 1924, com a morte de Lenin, acontece a ascensão de Iosif Stalin na União Soviética. Odiado por alguns e admirado por outros, Stalin comanda o primeiro regime comunista da história. Em 1939, assina com Hitler um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Muitos o condenam por isso. Anos mais tarde, a importância vital da União Soviética na derrota da Alemanha faz Stalin sair da Segunda Guerra Mundial como herói. Mas a divisão do mundo nos blocos capitalista e socialista, depois da Segunda Guerra, o promove novamente ao papel de vilão. Vamos ver como este documentário aborda a história de Stalin e sua atuação na Segunda Guerra. One name is associated with the death of 40 million Russians. 20 million due to his negligence in World War II. 20 more million from his ruthless repression. His name, Joseph Stalin. O documentário consiste, em geral, na associação de imagens de época com a fala de um narrador. O espectador tende a considerar uma imagem de época como indiscutível verdade. O conteúdo da narração é incorporado como se fossem ambos, imagem mais palavra, expressões do real. Assim, o espectador não percebe que o documentário é uma interpretação de um tema, uma construção. Nem sempre é fácil perceber a intenção dos produtores através do olhar da câmera, da seleção das imagens ou do texto falado. Neste documentário canadense, o narrador trata Stalin como vilão e o chama de "este homem". O mesmo narrador, entretanto, chama Roosevelt de presidente. No processo de edição das imagens e do conteúdo, há uma sutil ligação entre o autoritarismo de Stalin e a assinatura do Pacto de Não Agressão com Hitler. Também se insinua que Stalin teria esperado a Alemanha devastar a União Soviética para depois contra-atacar. Daí, o narrador deduz a responsabilidade de Stalin pela morte de 20 milhões de soviéticos. Em outubro de 1917, a Rússia sofre a transformação mais radical de sua história. A Revolução Comunista, comandada pelo Partido Bolchevique, varre o país. Seu líder é Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido por Lenin. Revoluções são deflagradas também nos países vizinhos à Rússia. Em 1922, é fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como o próprio nome diz, trata-se de uma união de repúblicas com regimes socialistas, como a Armênia, a Geórgia, o Azerbaijão, a Ucrânia e a Rússia, a maior e mais importante delas. Em 1924, com a morte de Lenin, acirra-se a disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky. Derrotado, Trotsky é forçado a deixar o país. Stalin assume o governo e acelera o processo de centralização do poder. Mais tarde, instaura um poderoso aparelho de repressão e elimina colaboradores e velhos líderes da Revolução. Stalin torna-se o único líder de expressão da União Soviética. E no final da década de 30, sua autoridade é incontestável. Quando se falava de Stalin, tinha que escrever uma série de epítetos. Nosso pai, nosso mestre, o maior
cientista, o sábio do mundo, pai de todos os povos. Isso tudo se escrevia quando se falava de Stalin, não podia falar só Stalin. Aí, generalíssimo Stalin era no tempo de guerra. Generalíssimo Stalin, e depois começava pai, mestre. A década de 20 assiste a um crescimento do movimento comunista em diversas partes do mundo. Cresce a importância da Terceira Internacional Comunista, ou Comintern, fundada em 1919. Essa organização congrega os partidos comunistas de todos os países. O ideal das internacionais é proletários de todos os países univos. Assim como a exploração capitalista, os interesses proletários não têm pátria. Sua luta é internacional. A União Soviética aparece como a grande liderança do Comintern, pois desde 1917 é a única nação comunista do mundo. Mas o fortalecimento do comunismo traz consigo o crescimento da oposição a ele. A ascensão do fascismo e do nazismo está ligada, em parte, à propaganda anticomunista. Os fascistas de Mussolini e os nazistas alemães procuraram sempre se colocar como inimigos do comunismo. Mas, em 1939, às vésperas da guerra, Hitler e Stalin assinam um acordo mútuo de não agressão. É o conhecido Pacto Germano-Soviético. Como explicar que o comunista Stalin e o anticomunista Hitler pudessem fazer um pacto? Na verdade, Stalin não acreditava nas intenções das potências ocidentais de fazer um pacto de não agressão, Inglaterra, França e União Soviética, para impedir a expansão alemã. De outra parte, Hitler necessitava, para realizar a ocupação da Bélgica e da França, para realizar a sua ofensiva de setembro, e também a Polônia, ele começou a guerra pela Polônia, ele necessitava ter a União Soviética neutra. Para ter a União Soviética neutra, ele fez o pacto com Stalin, que lhe trouxe não apenas a vantagem da neutralidade soviética na guerra contra as potências ocidentais, mas também lhe trouxe o fornecimento de materiais estratégicos de que a Alemanha necessitava para fazer a guerra. Para a Rússia, o pacto permitiu basicamente a ocupação dos países bálticos, permitiu a ocupação de metade da Polônia, que até hoje está anexada hoje à Ucrânia, e permitiu, teoricamente, que Stalin tivesse folga para preparar as suas defesas, o que se revelou insuficiente em 1941, quando Hitler fez o ataque à União Soviética. De qualquer maneira, a ideologia prevaleceu pouco neste momento, porque o que estava em jogo eram interesses de Estado. E a prova de que não são apenas os dois, Hitler e Stalin, que fazem este jogo de interesse de Estado contraposto à ideologia, é que quando Hitler atacou a Rússia em 1941, Churchill declarou claramente na Câmara dos Comuns que ele iria até o inferno fazer um pacto com o diabo, desde que fosse um pacto contra Hitler. Mesmo depois de iniciada a guerra na Europa, a União Soviética se mantém cultivando relações diplomáticas com a Alemanha. Stalin é cauteloso com Hitler. Em novembro de 1940, os alemães convidam os soviéticos a integrar o eixo, a aliança militar da qual fazem parte a Alemanha, a Itália e o Japão. Mas, desde junho desse mesmo ano, Hitler já instruíra seus chefes militares para a preparação de um ataque contra a União Soviética. Este plano ficou conhecido como Operação Barbarossa. Em dezembro, enquanto os soviéticos e alemães negociam alianças, estas são as instruções do Führer a seus generais. As forças armadas alemãs devem estar preparadas para esmagar a União Soviética numa campanha rápida, antes mesmo da conclusão da guerra com a Grã-Bretanha. E em junho de 1941,
quase um ano após o início da guerra, a Alemanha invade a União Soviética. Hitler desrespeita os acordos de amizade feitos com esse país. Qual a influência destes fatos nos discursos dos líderes soviéticos? Em novembro de 1940, 7 meses antes do ataque alemão, o comissário do povo para negócios estrangeiros da União Soviética, Molotov, falava assim: Se se fala hoje das grandes potências europeias, a Alemanha se vê na situação de um Estado que aspira a ver a cessação rápida da guerra e que deseja a paz. Enquanto a Inglaterra e a França, que ainda ontem se proclamavam contra a agressão, são pela continuação da guerra e contra a paz. Como veem, os papéis mudam. E é em novembro de 41, após a invasão alemã, que os papéis de fato mudam. Stalin fala: Os hitleristas são os inimigos jurados do socialismo. Os reacionários e facínoras mais ferozes que privaram a classe operária e os povos da Europa de suas liberdades democráticas. Como definir esta figura ambígua de Stalin? A seu respeito, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill declarou: Surpreendentes foram as falhas de cálculo e ignorância que Stalin revelou a respeito do que estava para acontecer-lhe. Stalin era, de setembro de 1940, ao momento do assalto de Hitler contra a União Soviética, em junho de 1941, um gigante, ao mesmo tempo insensível, astuto e mal informado. A figura de Stalin foi construída de forma oscilante antes e durante a Segunda Guerra. Foi o vilão dos anos 30 que representava o inimigo comunista e que assinou um tratado com Hitler. E foi o aliado responsável por grandes derrotas alemãs ao longo da guerra. A política soviética foi igualmente oscilante. Antes da guerra, a França e a Inglaterra hesitam em se aproximar da União Soviética. O temor do isolamento é um dos motivos que leva Stalin a assinar o Pacto de Não Agressão com a Alemanha nazista. Após o pacto, a Terceira Internacional Comunista orienta os partidos comunistas de todo o mundo a não tomar partido nos conflitos. A guerra, dizia, era um confronto de países imperialistas disfarçada sob a bandeira democracia versus fascismo. Após a invasão da União Soviética pela Alemanha em 1941, esta política muda. Os comunistas passam a pregar a luta contra o nazifascismo em defesa das liberdades democráticas. No próximo bloco, começa a invasão. As forças soviéticas à beira do colapso. A resistência em Leningrado e Moscou. O inverno russo. Stalingrado, a grande vitória soviética. A derrocada alemã e a expansão da União Soviética. – 22 de junho de 1941. Em várias cidades da União Soviética, os habitantes ouvem um comunicado. Ficam sabendo que o país foi invadido pelos alemães, até ontem seus aliados. A União Soviética é atacada em 3 frentes. Ao norte, em direção aos estados bálticos e Leningrado. Ao centro, na direção da Rússia Branca e de Moscou. E ao sul, na direção da Ucrânia. Nos primeiros 6 meses, os alemães conseguem êxitos espetaculares. O avanço é arrasador e quase 2 milhões de soldados soviéticos são feitos prisioneiros. O colapso das forças soviéticas fica muito próximo. Mas, apesar de todas as perdas soviéticas, os oficiais alemães começam a perceber que as coisas não serão tão fáceis assim. A resistência ia se estruturando aos poucos. O general Blumentritt, do exército alemão, manifesta surpresa com a resistência soviética. A conduta das tropas russas
contrastou extraordinariamente com a dos poloneses e aliados ocidentais na derrota. Mesmo quando cercados, os russos resistiam e lutavam. Entra em cena o temível inverno russo. Chega antes do tempo. A primeira neve cai no começo de outubro. Os alemães não estão preparados para enfrentar os rigores do inverno. Hitler acreditava que os soviéticos estariam derrotados antes do fim do outono. Na frente norte, os alemães estão às portas de Leningrado. Mas esbarram em suas encarniçadas defesas. Os habitantes de Leningrado sofrem os rigores das bombas e do frio. Os alemães bombardeiam a cidade noite e dia. Os mortos são retirados dos escombros. Mas entre um ataque e outro, os alto-falantes transmitem canções patrióticas para reforçar o moral da população. As pessoas se ajudam e encontram forças umas nas outras. Nas fábricas semi-destruídas, operários também trabalham noite e dia para garantir a defesa da cidade. Mas faltam matérias-primas e principalmente alimentos. O inverno de 1941 é o mais rigoroso dos últimos 100 anos. A temperatura chega a 30 graus negativos. O pão é feito com algodão, celulose, restos de sacos de farinha, cola de papel de parede, fubá de milho e centeio. Nós não comemos pão todos os 4 anos de guerra. Só assim, pãezinhos que nem sírio, mas não é tão gostoso. Fazia em cima do fogão de lenha. É interessante que eu vinha para almoçar. Minha mãe fazia esse punhado de farinha com punhado de aquele palha de arroz, eu sei que é isso. Cozinhava junto, sal não existia, mesmo sem sal. Um pouco de óleo de algodão. Então ela tirava o líquido, isso era sopa. Depois, o mais que ficava no fundo, isso era prato principal. Aí aqueles pãezinhos que eram muito preciosos para se sustentar. Toma-se sopa de tripa de carneiro, de casca de árvore ou até mesmo de graxa industrial. Eu nunca vou esquecer isso no campo. Se fazia assim um caldeirão enorme com essa farinha e com esse arroz e óleo de algodão, sem sal. Aí se dava para cada um, se dava uma... como se fala isso? Uma tigela. Aí todos comiam e vinha um monte de criancinhas com barrigas grandes e cabeças grandes e muito magras. Aí, depois que se tirava toda essa sopa, eles entravam dentro do caldeirão e comiam ainda que se ficava lá no fundo. As rações são cada vez mais reduzidas. Os animais domésticos, cães e gatos, são comidos pelas pessoas. Alguns tentam comer couro e barras de cera sobre pequenos pedaços de pão. Muitos comem a carne dos mortos. Em janeiro de 42, há tantos corpos pelas ruas que ninguém mais presta atenção a eles. Os cadáveres são recolhidos por caminhões. Alguns momentos dramáticos foram documentados na ocasião. Equipes de salvamento
encontraram num quarto, sozinha, uma menina chamada Tanya Savage. Estava tão fraca que eles não conseguiram salvá-la. Ao seu lado, um caderno onde ela escrevia um diário. Jenia morreu no dia 28 de dezembro de 41, ao meio-dia. Vovó morreu em 25 de janeiro. Lina, em 17 de março. O tio Litia, no dia 10 de maio, às 4 horas da tarde. No dia 13 de maio, às 7h30, morreu a querida mamãe. Os Savage morreram todos. Estão todos mortos. Agora, só resta eu. O cerco a Leningrado vai durar 900 dias. O número de mortos é estimado entre 600 mil e 1 milhão de pessoas. Para uma cidade de 3 milhões de habitantes. Na frente central, a cidade de Moscou vive uma situação equivalente. Fustigada por bombardeios, Moscou se defende contra forças alemãs a 25 quilômetros de distância, mas também não se rende. Mas é no sul que acontece a batalha mais decisiva. Em agosto de 42, os alemães avançam sobre Stalingrado, com o seu maior exército em todo o fronte russo. No final do mês, Stalingrado está cercada. Aviões, tanques, divisões motorizadas e de infantaria despejam todo o seu poder de fogo sobre a cidade. Mas o Exército Vermelho resiste, luta, e os alemães não conseguem tomar Stalingrado. Os soviéticos transformam ruínas em pequenas fortalezas. A luta é corpo a corpo, quarto a quarto, de uma casa a outra. No final de outubro, os alemães conseguem ocupar quase toda a cidade. Mas há um preço muito alto. Perdem 20 mil soldados por semana. As forças alemãs se esgotam. Em novembro, é iniciada a contraofensiva soviética. O Exército Vermelho ataca os flancos das posições alemãs. Em 5 dias, fecham um anel em torno dos alemães. Os soviéticos dão um ultimato ao comandante da Wehrmacht em Stalingrado, o general Friedrich Paulus. Mas Hitler proíbe Paulus de se render. Os alemães são então dizimados pelos soviéticos. Perto de 40 mil feridos são evacuados por avião. 110 mil são feitos prisioneiros. Quase 100 mil mortos. Stalingrado foi uma das maiores e mais sangrentas batalhas de toda a história militar. Ao lado da vitória britânica em El Alamein, na África, Stalingrado representa a grande virada da Segunda Guerra na construção da vitória dos aliados. Foi comemorada em toda a União Soviética. Repercutiu no mundo como uma vitória da economia soviética e do regime comunista. O país sai da guerra com elevado prestígio internacional. As derrotas alemãs na União Soviética mudam o rumo da guerra. O Exército Vermelho expulsa os alemães de seu território e avança rumo à Alemanha. Todos os países do leste europeu libertados do jugo nazista são englobados na zona de influência soviética. De herói, ao final da guerra, Stalin é transformado no grande inimigo do Ocidente. Passa a ocupar o lugar que poucos anos antes era de Hitler. O final da guerra assiste à reorganização das peças no tabuleiro da geopolítica internacional. A França e a Inglaterra perdem a maior parte de seus impérios coloniais, assumindo definitivamente o papel de segundo plano. A Alemanha é dividida em áreas de influência. O jogo não passa mais pelas tradicionais nações imperialistas.
a União Soviética deixa de ser coadjuvante e assume um dos papéis principais. É impossível ignorar sua importância na derrota do nazismo e a permanência do Exército Vermelho nos países libertados. O mito Stalin, mais forte do que nunca, reassume o papel de vilão, passando com esta imagem à história. Em 1956, a revelação de seus crimes políticos no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética reforça este mito. Herói ou vilão, é importante notar que cada uma destas construções esconde interesses que é fundamental desvendar. No próximo programa, o Japão ataca a China, a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio, os conflitos dos japoneses com os norte-americanos, Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na guerra.